Eu sou Daniel Jorge de Abreu, sou estudante de Ciência da Computação do IF Goiano, Campus Rio Verde, e eu vou falar um pouco sobre autômatos celulares. O conceito ele foi descoberto na década de 40 por Stanislaw Ulam e John von Neumann. A ideia de autômatos celulares ela surgiu quando Ulam trabalhava no Laboratório Nacional de Los Alamos e estudou o crescimento de cristais, usando a mais simples rede matriz como seu modelo. Nessa mesma época, Neumann ele trabalhava tendo como foco a autorreprodução. A ideia inicial era a capacidade de uma máquina se autorreproduzir e as cópias se autorreproduzirem, ou seja, cópias idênticas à máquina inicial. Ulam sugeriu que Neumann desenvolvesse o projeto dele em torno de uma abstração matemática. Então, assim nasceu o primeiro sistema de autômato celular de duas dimensões, a implementação de um algoritmo com a ideia de autorreprodução. O autômato celular ele é uma máquina abstrata, ou seja, ele é uma máquina sem existência física, que pode executar tarefas pré-definidas dentro de um conjunto de regras gramaticais formais, como, por exemplo, sem ambiguidade. O espaço celular, ele utiliza disso porque ele é um espaço subdividido em grades, ou seja, como se o espaço ele fosse dividido em outros pequenos espaços, em pequenas partes. O tempo discreto, ele é o tempo não contínuo. Ele é dividido em amostras discretas, por vezes saltos ou pulos ou pulsos. E são autômatos celulares utilizam regras baseadas na vizinhança. Ou seja, a gente vai analisar todos que estão ao redor da célula da célula em questão. O jogo da vida ele foi criado por John Horton Conway. Ele inventou esse jogo ao utilizar descobertas anteriores relacionadas com o problema de encontrar um grupo simétrico de esferas em 24 dimensões. Esse jogo, na verdade, ele é um jogo sem jogador, o que quer dizer que sua evolução é determinada pelo seu estado inicial, não necessitando de nenhuma entrada de jogadores humanos. Aqui nesse exemplo a gente pode ver que assim que o GIF iniciar, a gente tem uma situação inicial e a partir das regras a gente o jogo vai rolando. Esse jogo ele é jogado em um conjunto de células quadradas que seguem ao infinito em todas as direções. A princípio, né, como eu disse, ele é infinito, só que na memória dos computadores, como a memória dos computadores é finito, e geralmente o tamanho das grades tem que ser declarado antes do uso, isso leva a alguns problemas, onde a área ativa se aproxima das bordas da grade. Alguns programadores usam uma série de estratégias diferentes para resolver esse problema. A mais simples é considerar que todas as células fora da grade estão mortas. Então, voltando aqui para a descrição, cada célula tem 8 vizinhos, que são as células adjacentes a ele, incluindo as diagonais, ou seja, são os 8 vizinhos. E cada célula ela pode estar em dois estados, viva ou morta. O estado do tabuleiro evolui e se modifica em pequenas passagens de tempo, por isso que eu disse que o tempo era discreto, a gente não segue o tempo real, a gente segue, no meu caso, a gente vai seguir gerações. Os estados de todas as células em um instante são considerados para calcular o estado de todas as células no instante seguinte. Ou seja, a gente analisa todas as células para termos o próximo estado. E todas essas células elas são atualizadas simultaneamente. As transições dependem apenas do número de vizinhos vivos. Então aqui estão as regras do jogo da vida. Ela se passa em um arranjo bidimensional infinito de células que podem estar em um de dois estados, né, que é vivo ou morto. Cada célula interage com suas 8 vizinhas. A cada nova geração, o estado do jogo é atualizado pela aplicação das seguintes regras. Toda célula morta com exatamente 3 vizinhos vivos se torna viva. Toda célula viva com menos de 2 vizinhos vivos morre por isolamento.
Toda célula viva com mais de 3 vizinhos vivos morre por superpopulação, e toda célula viva com 2 ou 3 vizinhos vivos permanece viva. Dentro do jogo original de Conway, a gente segue alguns padrões. Ele definiu alguns como vidas paradas, ou seja, algumas imagens que a partir de determinada geração e tal iteração, ele não sofre mais mudança, a não ser que outras imagens venham de encontro a ele, assim afetando quem são as células vizinhas e fazendo com que essas imagens mudem. Aqui ele deu o nome para essa imagem da esquerda de bot e para essa imagem da direita de bloco. Ele também deu nome aos osciladores, que são imagens repetitivas. Em certo ponto das gerações, o formato das imagens entra em um ciclo. Aqui vocês podem ver o blinker e o sapo. Ali no blinker você observa que assim que nós temos três células alinhadas, elas vão ficar girando, 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 e isso é um oscilador para Conway. E aqui nós temos o sapo, onde a partir do momento que ele entra naquela imagem, aquele ali vai ser o único ciclo em que ele vai ficar. A não ser também, novamente, que venham imagens de fora e interajam com eles. Mas como poderia vir imagem de fora? Se até agora a gente viu imagens que são paradas e imagens que não saem do lugar. Então, nós temos as naves especiais, que são imagens que se movimentam através do tabuleiro. Aqui nós temos a Glider e a Lightweight Spaceship. Eu não coloquei uma representação aqui, eu vou mostrar no código, porque aqui não teria como representar ele atravessando todo o mapa. Mas são essas imagens que conseguem ir se movendo e ir de encontro às outras imagens que citei anteriormente. Na aparição original do jogo, em jogos matemáticos, Conway ofereceu um prêmio em dinheiro para quem descobrisse qualquer imagem que crescesse indefinitivamente. Essas imagens abaixo são alguns exemplos que crescem infinitamente. E eu vou demonstrar algumas no código. Essas são as referências que eu usei para explicar um pouco. E eu vou mostrar o meu código aqui. Então aqui é a implementação do jogo da vida, criado por Conway, implementado por mim. Aqui estão nossas regras, né? Toda célula morta com exatamente 3 vizinhos vivos se torna viva. Toda célula viva com menos de 2 vizinhos vivos morre por isolamento. Toda célula viva com mais de 3 vizinhos vivos morre por superpopulação. Toda célula viva com 2 ou 3 vizinhos permanece viva. Para eu poder implementar isso daqui, eu utilizei a biblioteca NumPy, Matplotlib e a Math. A Math eu mal utilizei, mas ela é uma boa auxiliar aqui. A NumPy a gente consegue trabalhar com array, matrizes, ela facilita a nossa vida. E a Matplotlib para eu poder mostrar graficamente o que eu estou fazendo. Esse aqui é o jogo original do Conway. Então aqui a gente tem como parâmetros a matriz A. A gente vai mandar uma matriz com a imagem que a gente quer. Como, por exemplo, essa imagem aqui. A gente tem essa imagem. Deixa eu ajustar o tamanho dela aqui. Aqui, minha argumentação. Vou tentar deixar ela para ficar mais visível. Aqui. Isso aqui é uma imagem Die Hard. Ela é uma imagem que não morre. Aqui está nosso sapo, que eu tinha mostrado anteriormente.
Isso daqui é o quê? Isso daqui é uma matriz preenchida por 1 e 0. Eu vou, antes de plotar ela, eu posso mostrar como ela realmente é. Só que aqui, como o tamanho dela está muito grande, o Colab ele meio que limita. Então aqui, ó. Aqui nada mais é do que uma matriz de zeros e uns, né? A gente cria uma matriz aqui np.zeros e preenche tudo com zero. E conforme a figura que a gente quer, mostrado ali, a figura que a gente quer, a gente preenche alguns endereços dessa matriz com 1. E assim a gente tem a seguinte matriz, né? E aí, plotando no gráfico, a gente tem essa imagem, que é o sapo, que eu falei, né? Que ele consegue, a partir do jogo original, ele vai entrar num ciclo, ele é um oscilador. Agora eu vou explicar aqui o código original do Kenway. E aqui a gente precisa de 2 fors, né? Para passar por toda a matriz. Aqui, o meu B, ele recebe uma cópia da nossa matriz que a gente está enviando. Por quê? Porque se a gente for mexendo na nossa matriz original, elas acabam interferindo. Ou seja, eu preciso de mexer em todas ao mesmo tempo. Então, essas alterações eu coloco em uma matriz auxiliar. Então, aqui, eu fiz esse tratamento. Para quê? Se caso a gente tiver na matriz, deixa eu voltar ali no meu exemplo. Caso a matriz esteja aqui, nós não podemos acessar os vizinhos de cima. E caso ela esteja aqui, não podemos acessar os vizinhos de cima e de lado, assim como aqui. Aqui nessa extremidade também não podemos acessar o vizinho todos os vizinhos dele. E para cá também. Ou seja, eu fiz um tratamento para que nas extremidades ele não desse erro de indentação. Então aqui vocês podem ver, ó, se o meu i for 0, ou seja, a gente está aqui na primeira linha da matriz, e meu j for 0, que é a minha primeira coluna, a gente vai fazer as regras, tratando os índices, né? Se a gente está em ij, quem são os meus vizinhos? Vão ser i j mais 1, i mais 1, j mais 1, i mais 1, ij. Ou seja, a coluna da frente, a linha de baixo e a linha da frente e a coluna da frente. Porque como a gente está aqui na primeira coluna, e aí eu faço esse tratamento para a última também. E se caso eu encontrar vida, né? Se essa minha célula estiver preenchida, eu incremento o meu contador. O que esse meu contador vai ser responsável por fazer? Ele vai vir para usar as regras. Aqui. Ele vai vir usar as regras do jogo da vida do Conway. Ou seja, se se eu tiver morto e o meu contador deu 3, quer dizer o quê? Que eu tenho 3 vizinhos vivos. Então, isso vai fazer o seguinte, indo lá na regra, se eu tenho uma célula morta com 3 vizinhos vivos, essa célula B e J, ela vai viver. Ela vai viver, beleza. Se a minha célula sendo analisada estiver viva e eu tiver menos que 2 vizinhos vivos, né, que é o que o meu contador está fazendo, essa célula vai morrer, conforme a nossa regra. Com menos de 2 vizinhos, toda célula viva com menos de 2 vizinhos morre por isolamento. E se a minha célula está viva e o meu contador, ou seja, se eu tiver mais de 3 vizinhos, a gente vai morrer por superpopulação. A gente não, né? A célula vai morrer por superpopulação.
E quando é que essa célula vai continuar viva? Seguindo a regra do Conway, quando você estiver viva e você tiver dois, exatamente dois ou três vizinhos vivos, né? E aqui o meu contador ele desce para zero para poder entrar no for de novo e contar quantos vizinhos cada célula da matriz tem. E aqui a gente retorna A, né, que é uma cópia de B, para a gente poder devolver e chamar a função de novo. Então aqui, na minha Game of Life, a gente tem uma entrada. O que é essa entrada? Essa entrada vai ser o número de gerações. O que essas gerações vão fazer? Aqui a gente tem de C, a gente vai caminhar de C até o número de gerações escolhidos. E aqui a gente vai chamar a nossa função. Como aqui a gente retornou a nossa matriz, a gente vai entrar nessa função com essa nova matriz que a gente tem. Ou seja, para ele ir usando uma matriz atrás da outra, atualizando, né? Isso a gente está atualizando. E aí eu printo a população atual, né? Faço um contador para printar a população atual. E assim poder demonstrar o que está acontecendo. Eu vou rodar, que é mais fácil se eu mostrar. Então aqui, eu aumento o tamanho da minha matriz, por quê? Eu optei por deixar a figura mais centralizada, mais ao centro da nossa matriz. Quer ver? Aqui, por exemplo, nós temos o sapo, que eu mostrei lá na nossa apresentação, né? Aqui nós temos o sapo. O sapo não, o bot, perdão. O bot, que é uma imagem que vai ficar parada, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Chamando a nossa função. E, por exemplo, se queremos 30 gerações. Depois de 30 gerações, a gente pode observar que o bot ele não muda. Ele é uma imagem que vai ficar estática. Vou pegar o exemplo de um oscilador. O sapo é aquele oscilador que a gente viu que ele só vai ser duas imagens. Aqui, como a gente pode ver aqui, ele, apesar das gerações ir passando, a população continua a mesma e a geração, mesmo chegando no fim, o sapo continua o mesmo. Agora, temos também, como eu tinha falado no nosso slide, os osciladores que... Temos esse LWS também, que é um oscilador, né? E já eu mostro os que caminham pelo mapa, que ele é bem interessante. O LWS. Vamos... LWSS. Isso. Então, aqui, como vocês podem ver, ele se mexeu pelo mapa. E dentro dessas figuras, a gente pode... a gente não tem que seguir as imagens padrão. A gente pode seguir a imagem que a gente quiser. Uma imagem que eu achei bastante interessante é essa Matusalém, né? Uma imagem Matusalém. Ela foi criada e colocaram o nome dela de Die Hard. Porque dentro desse espaço, a gente pode ter células que vão morrendo com o tempo. E essa aqui, seguindo as regras de Conway, ela
a população desaparece depois de 130 gerações. Eu vou demonstrar isso aqui, ó. E vou colocar mais que 130 gerações para a gente poder ver com quantas gerações ele vai poder acabar. Aqui, então, tipo, a cada geração a gente vai ter uma população atual e isso vai mostrando para a gente quantas células estão vivas dentro da nossa matriz. Aqui eu vou deixar a imagem rodando. Essa é uma demonstração bem legal. A gente está perto já. E aqui a gente pode ver que realmente centésima, na geração 130, ela desaparece. Então nós temos muitos padrões. Assim como eu disse, existem alguns que andam pelo mapa, pela matriz. E um deles é o Copperhead. Ele vai, ele vai crescendo. A gente pode ver que a cada geração ele vai realmente crescendo. E tipo, a gente pode deixar aqui um tempo indeterminado, que ele vai seguir para o infinito. E é aí que entra o problema da computação, né? Que a gente não tem um espaço infinito, não tem um espaço a mostrar infinito. Esse aqui eu acho ele bem interessante. É bem legal de se ver. E temos aqui também um exemplo do crescimento infinito, que ele é uma imagem que se não tivéssemos bordas, ele cresceria infinitamente. Eu vou parar o código aqui para poder mostrar. Ele é essa figura aqui. E essa figura a gente pode ver que ele vai crescer infinitamente no espaço. A Matplotlib é uma boa biblioteca porque, em vez de eu mostrar uma matriz cheia de zeros e uns, eu posso simplesmente mostrar a matriz de forma gráfica. Então fica bem bonito de se ver como o jogo da vida funciona. Eu vou parar a execução desse aqui também, porque eu fiz... Existem variações desse jogo, e uma delas é esse jogo caótico. Para ele... Para uma célula viver, ela, ela tem que ter 3 ou 6 vizinhos. E para ela permanecer vivo, ela tem que ter 1, 2 ou 5 vizinhos. Usando essa regra, a gente pode usar de exemplo aquele que após 130 gerações morre no nosso jogo original, usando o nosso modo caótico. Deixa eu ver se esse vai ser o argumento mesmo. Isso. Usando o nosso modo caótico, que são com essas outras regras, a gente observa também que ele vai seguindo padrões diferentes do que a gente tinha analisado usando as regras de Conway. Esse jogo, o jogo da vida de Conway, ele cria um universo complicado a partir de poucas regras.
é, é imaginável que todo o universo real seja um jogo similar, jogado em alguma dimensão mais alta. Essa possibilidade pode influenciar o debate de vivermos em um universo perfeitamente ajustado, que requer um projeto inteligente. Então, mas isso é coisa de filosofia, a gente pode discutir depois. Pode ser discutido depois. Aqui, a gente pode ver que na geração 119, usando outras regras, o Die Hard, ele se foi. Então, esse código eu criei mais para exemplificar como funciona o jogo. E existem maneiras de mudar as regras da maneira que está aqui. Você pode implementar suas regras. Eu usei um espaço amostral de 100, de uma matriz de 100 por 100, só para poder exemplificar. Então, a gente pode deixar o nosso espaço bem maior, desde que o computador não nos limite, né? Então, é isso. Obrigado.